E aí, povo da Terra, beleza? Tudo joinha? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jordão. Então vamos para mais uma aula, pessoal. Hoje eu vou falar de temperatura, só que para falar de temperatura, primeiro temos que tocar nesse assunto. Do que é feita a matéria, do que é feita as substâncias dos corpos, ok? Bom, isso é uma pergunta antiga, ok? Várias pessoas do passado deram hipóteses, sugeriram explicações para aquilo que era feito de matéria. Na antiga Grécia, você tinha lá um grupo de filósofos que estudavam a natureza, os filósofos naturais. Esses caras deram origem ao que nós chamamos hoje de físicos, químicos, biólogos, meteorologistas e assim por diante. Bom, esse grupo de pessoas, esses filósofos naturais, queriam fazer o quê? Queriam explicar as coisas da natureza, os fenômenos, os acontecimentos naturais, usando a lógica e a razão, sem usar uma explicação místico-religiosa. Bom, teve várias ideias, tá? Mas uma das ideias era o seguinte, então um cara chamado Demócrito, seguidor de um cara chamado Leucipo, imaginou a seguinte situação: do que é feito uma barra de ferro? Bom, vamos pegar a barra de ferro e dividi-la em pedaços cada vez menores, até que vai chegar um momento que eu vou ter um pedacinho tão pequenininho de ferro, né? Uma bolinha lá bem pequena, uma partícula de ferro, que não dá mais para dividir. Então, essa pequena partícula de ferro, que não é indivisível, foi chamada de átomo. A palavra átomo significa não divisível. Então, você teria lá átomos de ferro, cobre, ouro, prata e de todas as substâncias conhecidas. Essas diferentes partículas, por alguma razão, iriam se unir e formar estruturas maiores, que hoje em dia chamamos de moléculas, e isso forma os corpos. Então, todas as substâncias do universo conhecidas são feitas de átomos. Bom, a primeira evidência de que átomo existia ocorreu lá no século XIX, um botânico chamado Brown, um inglês. Ele observou que pólen colocado na água, ao ser olhado no microscópio, fazia um movimento de zigue-zague aleatório. Bom, os físicos e químicos da época, ficando ao saber disso, já se ligaram a essa primeira evidência. Então, quer dizer que os átomos ali que tem na água ficam colidindo com o pólen, ele faz um movimento aleatório. Depois, ali em 1900, início do século XX, vários laboratórios dos Estados Unidos, Europa, vários físicos, químicos, através de uma série de experimentos com equipamentos, eles provaram que o átomo existe e, na verdade, ele era divisível. Dá para abrir um átomo e tem coisas lá dentro. 3 coisas: próton, elétrons e nêutrons. 3 partículas. Belezinha? Os prótons têm carga elétrica positiva, que é uma propriedade importante. Os elétrons têm carga elétrica negativa, os nêutrons não têm carga elétrica, ok? Os prótons ficam no núcleo do átomo, uma região muito pequena. Os elétrons ficam girando em volta desse núcleo em diferentes órbitas. Bom, qual a função do nêutron? Os prótons são positivos, então eles se repelem eletricamente. Então só vão ficar juntos no núcleo do átomo se houver alguém que faça ele ficar junto. Então, o nêutron, ao estar muito próximo dos prótons, em dimensões menores que o núcleo atômico, gera uma força de atração chamada força de atração nuclear forte, porque ela ocorre no núcleo e é a força mais intensa conhecida. Existe uma outra que é a força nuclear fraca, responsável pelos fenômenos de radioatividade, mas isso é outro assunto. Então, respondendo a pergunta aí, é feita de pequenas partículas chamadas átomos. Os átomos são feitos de 3 partículas menores: prótons, elétrons e nêutrons. Então tá aí uma ilustração aí, certinho? Então o tamanho de um átomo aí, um átomo de hidrogênio, por exemplo, seria um angstrom, certinho? O que é isso? É 10 elevado a menos 10 metros, ok? Então é um tamanho muito reduzido. Então tem lá a região central, que é bem pequena. Nesse caso aqui seria um átomo de hélio, temos 2 prótons aqui, né? E, no caso aqui, tem 2 nêutrons. Bom, e em volta aqui, né, uma espécie de nuvem, estariam os elétrons aqui. Belezinha? Então, isso aí seria um esquema do átomo. Então, pra você ter uma ideia, se o átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho da bola. Os elétrons seriam do tamanho de grãos de areia, girando em torno da bola. A primeira camada de elétrons atrás das traves. Ou seja, o átomo é cheio de espaço vazio. Então, teoricamente, dá para você pegar qualquer objeto material e esmagá-lo até dimensões muito reduzidas, tá? Você poderia, teoricamente, pegar o planeta Terra e esmagar o planeta Terra até ele ser
menor que uma bolinha de gude. Muito menor que isso. Por quê? Porque o átomo é cheio de espaço vazio, por isso que seria possível fazer isso aí. Bom, pessoal, e o que é temperatura? Vamos lá. É a vibração e velocidade média dos átomos que formam um corpo. Quanto maior for a temperatura, maior será a vibração dos átomos e vice-versa, né? Então, temperatura mais alta, os átomos vibram mais, ou se eles forem, se esses átomos formarem um corpo, uma massa líquida ou gasosa, além de vibrar, eles se movem uns em relação aos outros, eles rotacionam. Então, a soma de toda essa movimentação aí dos átomos, né? No caso, se faz uma média, porque tem átomos que se movem mais rápido, outros mais devagar, tem átomos que vibram mais rápido, outros vibram menos. Você faz uma média. A média disso é o que chamamos de temperatura. Para que serve temperatura? Para decidir com precisão se um corpo está quente ou está frio, ok? Então, quando não tinha um conceito de temperatura e não tinha termômetro, como é que você decidia isso? Você pegava a sua mão, segurava no corpo. Aí você decidia se estava quente ou frio. Essa sensação de quente e frio era gerada pelo cérebro. Só que isso tem problema, tá? Se você segura no objeto metálico, mesmo que ele esteja em contato com um outro objeto, uma madeira, uma porta de madeira, você segura na porta de madeira, você tem uma sensação térmica, segura na maçaneta metálica, ela parece mais fria, mais gelada. Só que a porta e a maçaneta estão juntas há bastante tempo. Elas estão em equilíbrio térmico, elas estão na mesma temperatura. Se você medir a temperatura da porta e da maçaneta, é a mesma. Ué, mas por que a maçaneta parece mais geladinha? Porque os metais têm essa característica. Porque eles são bons condutores de calor, ok? É igual azulejo. Você está no tapetinho, é uma sensação térmica. Pisou no azulejo, parece mais gelado. Por que parece mais gelado? Porque o azulejo é um condutor de calor muito melhor que o tapete. O tapete é um isolante térmico. Então, quando o seu corpo perde calor mais rápido para alguma coisa, o seu cérebro cria aquela sensação de que está mais frio, mais gelado, mas não necessariamente está mais frio, tá? Por isso que você precisa de um termômetro para medir a temperatura e com base na temperatura você decide se está quente ou frio, lembrando que quente e frio é relativo, ok? Um corpo a 20 graus é frio comparado a 1 a 40. 1 a 40 graus é frio comparado a um corpo a 100 graus. Né? Quase tudo na física é relativo, depende de um referencial aí. Beleza? Pessoal, se inscreve aí, dá um like, compartilha, ativa o sininho e blá 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 blá. Vamos continuar aqui. Ó uma animação aqui, ó. Temos aqui partículas dentro do recipiente, simulando aqui, por exemplo, moléculas de gás, certo? Então, ó lá, elas estão colidindo com as paredes, colidindo entre si e se movimentando. Se eu fornecer calor, fornecer energia, elas começam a se mover mais rápido, temperatura sobe. Se eu retiro o calor desse sistema, estou retirando energia, elas vão começar a se mover mais devagar, a temperatura desce. Beleza? Prosseguindo. Pessoal, termômetros. Olha lá, instrumentos usados para medir temperatura. Existem vários tipos. Tem o de mercúrio. Mercúrio é o único metal que é líquido na temperatura ambiente. Ele é um líquido cinza. Os termômetros de medir febre, antigamente, você ia na farmácia, vendia lá um tubo de vidro com mercúrio dentro. Só que mercúrio é tóxico. Aí o termômetro caía no chão, vazava mercúrio, a molecada ficava brincando com mercúrio, isso não é bom. Então hoje em dia não se vende mais na farmácia, é proibido. Você tem lá um termômetro eletrônico. Além desse, ó, tem um infravermelho muito usado nos hospitais ou em locais onde indústrias, né? Onde está muito quente o material que você quer medir temperatura, aí você mede a distância. Todo o material, qualquer substância acima do zero absoluto, que é a menor temperatura do universo, emite radiação térmica, que é o infravermelho. Então, o termômetro de infravermelho tem um sensor que capta isso e depois faz uns cálculos e diz qual é a temperatura. Belezinha? Termômetro de álcool. Bom, tem aqui as imagens, né? Vamos pôr as imagens aqui para ficar mais fácil. Ó, esse aqui é o de infravermelho, certinho? Ele pega a radiação térmica emitida pelo seu corpo, tá? Ele não faz mal, você pode encostar ele na testa para medir a temperatura, não faz mal não, tá? Porque ele só está pegando algo que você emite, que é a radiação térmica. Aqui é um termômetro usando uma espiral metálica. Conforme esquenta e esfria, ela se dilata ou se contrai. Aí move esse ponteirinho e você vê a temperatura.
Esse é um termômetro que você compra para pôr lá na sua casa, nessas lojas e tranqueiras do lar, artesanato. Você tem um líquido aqui vermelho ou azul que sobe e desce. Isso aqui é o de álcool, pessoal. Né? Você põe um corante vermelho e azul para você enxergar o álcool subindo e descendo. É um termômetro mais ou menos aí, tá? Dá para a gente ver a temperatura, mas para uso em laboratório, uso industrial, o preferível é usar um termômetro melhor, como por exemplo esse termômetro aqui. Esse aqui é mercúrio, ó. Esse líquido cinza é o mercúrio. Se aquece, ele se dilata, se esfria, ele se contrai, aí o mercúrio sobe ou desce. Tem uma escala numérica para você ler aqui. Qual que é a mesma coisa, olha lá. Aquece, ele vai subindo, você vê a temperatura. Se está frio, ele se contrai, diminui o volume, ele desce. Aí você vê a temperatura, ó. Temos duas escalas aqui, ó. Celsius, usada no Brasil e na maioria dos países, e Fahrenheit, que é usado aí nos Estados Unidos. Bom, e o de infravermelho aqui, né? Esse aqui eu acho que é um dos mais interessantes aí. Continuando aí, pessoal. Então, o princípio do funcionamento do termômetro se baseia em mudanças de propriedades físicas e químicas da substância. Então, ó, aqui no caso, eu estou usando aqui a dilatação térmica de uma espiral metálica. Aqui eu estou usando a dilatação volumétrica do volume do mercúrio, dilatação volumétrica aqui do álcool, e no caso aqui, ó, captando a radiação térmica emitida por um corpo. Então, você se baseia em mudança, alguma propriedade físico-química, né, devido à mudança de temperatura. Então, geralmente, altera o volume do corpo, pode alterar a condutividade elétrica ou a resistividade elétrica. Então, ó, no caso do eletrônico, você tem um fiozinho metálico, a resistência elétrica dele muda conforme altera a temperatura. Então, baseado nisso é que você constrói um termômetro. Pessoal, escalas de temperatura aí, ó. Tá? A escala de temperatura é a numeração em uma escala onde pode se associar a temperatura a um valor indicando se está quente ou frio. Belezinha? Então, sempre o termômetro vai ter uma escala lá. E aí, com base nos valores, você vai decidir se está quente ou frio. Ó. Toda escala de temperatura é caracterizada por dois valores, chamados ponto de gelo, a temperatura que a água congela ou descongela ao nível do mar, sempre ao nível do mar, é o nosso referencial. E ponto de vapor, temperatura que a água vaporiza, ferve, ebule ao nível do mar. Por que ao nível do mar, pessoal? Ao nível do mar temos uma atmosfera de pressão. Quando você sai do nível do mar e sobe uma montanha, sobe uma serra, vai para um local mais alto, tem menos ar, esse ar faz menos pressão. E a pressão do ar interfere na temperatura de mudança de estado físico, principalmente na temperatura de vaporização das substâncias. Então, toda escala de temperatura, ela vai ter um ponto de gelo e um ponto de vapor, né, medidos ao nível do mar. Tá? O nível do mar é o referencial. Então, no caso da escala Celsius, né, as escalas mais comuns, a Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, olha só, na escala Celsius, o ponto de gelo é 0 graus Celsius, o de vapor é 100, ao nível do mar, certo? Então, o que significa isso? A água ferve a 100 graus Celsius lá em Santos. Já aqui em São Paulo isso não é verdade. São Paulo está 800 metros acima do nível do mar, a pressão atmosférica é um pouco menor e a água ferve a uma temperatura um pouco mais baixa, uns 98 mais ou menos. Já na escala Fahrenheit, a escala usada nos Estados Unidos, ó, o ponto de gelo é 32, de vapor 212, né? Esses valores são estranhos. Ninguém sabe direito de onde ele tirou esses valores, tá? Esse é um dos motivos dessa escala não ser muito boa, tá? Só acho que os Estados Unidos usa isso aqui, o resto do mundo usa Celsius, que é muito mais prática. E você tem a escala Kelvin aqui, ó. A escala Kelvin não tem a bolinha do grau, o ponto de gelo é 273 Kelvin, o ponto de vapor 373 Kelvin. Ó, a escala Kelvin é chamada de absoluta. Ela não tem valores negativos e é chamada de absoluta porque ela te indica o zero absoluto. O que é o zero absoluto? É a menor temperatura possível no universo, né? Aliás, nada atinge o zero absoluto, que seria 0 Kelvin. Quanto vale o 0 Kelvin, né? Essa menor temperatura do universo aí, na escala Celsius, menos 273,15, né? Mas para efeito prático, menos 273 graus Celsius. E quanto vale na escala Fahrenheit? Menos 459 graus Fahrenheit. Joinha? Bom,
Então tá aí, a escala Kelvin é usada na pesquisa científica, existem equações físicas que você é obrigado a colocar a temperatura em Kelvin. Se você colocar temperatura em Celsius, o resultado não vai ser correto. Então essa escala é importante no mundo da ciência. A Celsius é a escala prática, né? E a escala Fahrenheit nos Estados Unidos. Ó, escala Celsius é chamada de centígrada, porque entre o ponto de gelo e vapor, você tem 100 unidades. Mas o correto é falar Celsius, pessoal, porque a escala Kelvin também é centígrada, ó. Ela vai de 273 até 373, ó. Se você fizer a subtração desses dois valores, você tem 100 unidades aqui. Joia? Bom, é isso aí, pessoal. Mais uma aula aí. Em breve teremos outras aulas. Dúvidas? Vai aí nos comentários, fala suas dúvidas. Sugestão de novos vídeos? Diz aí qual é a sua sugestão. Se for possível, eu faço a aula. Mas daqui por diante, ó, toda semana vão ser várias aulas, ok? Que eu comecei a dar, as aulas voltaram, comecei a dar aula, então eu estou fazendo esses vídeos aí como suporte para os meus alunos aí. Então, toda semana vão aparecer um monte de aulas. Lembrando, tem várias aulas minhas aí no canal, aulas de astronomia, demonstrações experimentais, né? Eu corrigi as questões de física do Enem 2022, eu corrigi as questões de física da segunda fase da FUVEST. O vídeo está gravado aí, pessoal. Procura aí nas playlists que você acha aí um monte de vídeo, um monte de aulas interessantes aí. Belezinha? Ó, me segue lá no Instagram também. Até mais, povo. Tchau, tchau.